Eu classifiquei dentro dessas relações físicas como a recuperação do corpo, do parto, da cirurgia, da própria gestação, que eu já falei antes, o corpo leva 9 meses para se transformar, carregando o bebê, e ele vai precisar de um período, no mínimo, similar para voltar a ser o que era antes, então não é da noite para o dia. E não precisa ser da noite para o dia. Outra questão é a recuperação estética. E aí quando tem mais uma treta aí na sociedade, que quando a mãe fala que quer recuperar o corpo, ela é julgada, porque isso é bobagem, isso não importa, isso é mesquinharia cuidar do corpo se ela tem uma vida, se tem um bebê, a maternidade, pensar em corpo é mesquinho. Só que a gente vive a vida inteira escravas dessa relação, dessa cobrança estética. Então a mulher passa do nascimento até a sua vida adulta, até a gestação, sendo cobrada para que seja bonita, para que seja magra, para que se vista bem, para que use maquiagem, para que seja perfeita, e todo um padrão estético não atingível, ela é cobrada, e daí quando ela ganha bebê, aquilo bagunça tudo, o corpo fica totalmente fora do padrão, e se ela se preocupa com isso, ela é julgada, ela é chamada de mesquinha, as pessoas dizem que isso não é importante, convive assim, tu não precisa mais gostar do teu corpo, tu não precisa mais se sentir aceita. Então, é impossível isso. Se a gente coloca na cabeça das mulheres um padrão estético absurdo como é o nosso, e depois a gente diz, não precisa mais, não é assim para se desvencilhar daquilo. É todo um processo de anos para desconstruir essa relação estética, que algumas vão ter mais dificuldade, algumas menos, algumas vão dar mais importância, algumas menos, e tá tudo bem, cada uma tem a sua história, a sua forma, os seus valores, as suas necessidades. Então, sim, para muitas mulheres, para todas as mulheres a questão estética importa, para algumas vai importar com ter mais valor ou menos. Então, e tá tudo bem, não é problema dessa mulher, não é culpa dessa mulher. É a estrutura que a nossa sociedade está montada. É o apoio das necessidades básicas daquela mulher e daquela família. Alimentação, limpeza, cuidado, gestão do lar. E além dos cuidados com o bebezinho. Então, isso também é importante, porque o bebê não tem hora, a mulher não dorme direito, a rotina do bebê é muito maluca, ela não segue um padrão. Então, a hora que tu ia começar a fazer o almoço, o neném acorda, o neném um dia dorme 3 horas, outro dia dorme meia hora, um dia mama 20 vezes, outro dia 10. Então, tu não consegue nesse primeiro ano, é muito intenso o desenvolvimento da criança, então tu não consegue se organizar. E aí a mulher tem casa pra limpar, porque a casa suja demais, roupa pra lavar, comida pra fazer, precisa se preocupar com a sua alimentação, precisa a mulher que amamentando precisa ser saudável, o marido precisa comer, o outro filho precisa comer, tem que levar a criança na escola, tem que cuidar das roupas que deixam de servir 1, 2 meses, já parou de servir tudo, tem que... muita coisa pra gerenciar. E isso dá um trabalho mental muito grande pra mulher, uma carga mental muito grande pra mulher. E ela fica sobrecarregada pra caramba. Qualidade do sono. A mulher dorme mal, porque o bebê acorda, porque ela é muito preocupada com esse bebê, é tudo novo. Então, aqueles primeiros 3 meses, onde o bebê é muito frágil, e a mulher tá muito sincronizada, muito sensível e muito ligada ao bebê. E isso dá um cansaço, somado com noites sem dormir, noites acordar para amamentar, ou acordar para ver se o bebê tá respirando, ou acordar simplesmente porque tá preocupada. Isso cansa também, dá um cansaço. Quando eu era mais jovem, eu fazia muito, eu era escoteira, eu fazia muita trilha, muita caminhada, muita jornada a pé, muito acampamento. E quando a gente faz para uma jornada, ou a gente sai para uma atividade de trekking, a gente chega exausto no fim do dia, cansado demais, a gente toma um banho e se deita. Então, acho que as experiências de maior cansaço da minha vida são relacionadas a esse tipo de atividade. E depois que eu tive meus bebês, eu vi que o cansaço de ter um bebê, de passar um dia cuidando de um bebê, é muito maior que de fazer um trekking. E tem um agravante que no trekking tu faz no sábado de noite tu deita e domingo tu descansa.
E o bebê, tu sabe que vai chegar de noite e talvez tu não durma. E que no outro dia tu vai ter que acordar a hora que ele acordar. E tu não sabe mais quando tu vai descansar. E talvez tu só descanse daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Então, esse cansaço, ele é acumulado e ele é meio... Ele gera uma ansiedade, uma fantasia, porque tu não sabe quando tu vai descansar. Tu não sabe quando vai passar aquilo. Não tem a perspectiva, então tu recarrega a tua energia. Quando tu tem uma semana difícil, tu recarrega a tua energia para aquela semana e depois, tipo, é só essa semana. E tu tem o controle daquilo, e tu sabe que tua energia vai, mas, tipo, tem um fim. E quando é um bebê, tu não tem esse fim. Tu recarrega a tua energia e tu não sabe até quando tu vai ter que durar, e tu vai ter que recarregar de novo no meio e azar o teu. Então, esse processo de cansaço é surreal. Então, quando uma mãe diz que tá cansada, ela não tá reclamando da vida, ela tá cansada mesmo. E tá tudo bem ficar cansada, faz parte, é assim. Acolhe o cansaço, aceita que é assim, não fica se cobrando, eu deveria ter mais disposição, eu não deveria estar tão cansada, eu deveria render igual a como se eu não tivesse cansada. Não, você não vai, é físico, é humano. A gente tem que aceitar isso, que somos. E que sim, tá tudo bem sentir cansaço, sim, tá tudo bem ter vontade de fugir, tá tudo bem sentir emoções ruins e boas. E se for muito forte, estiver muito difícil de lidar, procure alguém de confiança para falar. Provavelmente acaba tendo que ser um terapeuta, porque as pessoas, poucas são as pessoas do nosso convívio, da nossa volta, que sabem sobre esse assunto, que conseguem ter a sensibilidade, a empatia para ajudar com essas questões tão profundas e tão delicadas e tão surpreendentes que chegam no puerpério.